que nós possamos ter o melhor proveito dessa noite, das vibrações que foram amorosamente reunidas aqui para cada um de nós. Antes de nós chegarmos, a gente sabe disso, os espíritos já sabem que nós estamos a caminho, já sabem das nossas necessidades, das nossas angústias e preparam esse ambiente de modo adequado, intransferível para cada um. Que a gente possa sair daqui, então, levando essa energia do bem, da paz e da luz para os nossos amados. Hoje a gente vai falar da salvação dos ricos, o que é um tema bastante importante para a gente pensar, porque nós estamos no ano de 2018 e nós podemos dizer que hoje, no ano que nós estamos, em comparação com o ano que nascemos, nós que já temos mais de 50, podemos dizer que muita coisa mudou em termos da riqueza, em termos do conforto, em termos das possibilidades da vida material. Nós estamos aqui falando, por exemplo, e lá de longe a nossa querida Lígia pode nos ouvir. Isso é produto da riqueza que nós conseguimos acumular. Uma riqueza que vem da tecnologia, vem do conhecimento, vem da capacidade de transformar a natureza. E essa riqueza que é construída coletivamente não é repartida da forma igualitária. Nós temos diferentes aquisições em relação a essa riqueza. Então, uns de nós têm mais acesso do que outros. E a gente vai falar, então, sobre justamente a salvação daqueles que têm mais acesso. E vamos falar usando o melhor dos mestres. Quem é o melhor dos mestres? Senhor Jesus. Então, ele vai falar para a gente, já há bastante tempo atrás, quando nós não tínhamos todas essas riquezas, ele vai nos narrar, ele vai aproveitar uma situação em que ele é interpelado por um jovem. Esse jovem chega até ele e pergunta para Jesus a respeito da possibilidade dele ser salvo, dele encontrar a felicidade, dele encontrar a vida eterna. Mas vamos ver isso na linguagem dos evangelistas. A passagem começa assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele um mancebo e disse-lhe: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e retorna e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bom,
essa é a mensagem de Jesus, muito simbólica, mas ao mesmo tempo muito assertiva. Aqueles que já estão na doutrina há mais tempo, que têm o contato com os evangelhos, que têm uma certa familiaridade com o evangelho, já teve a oportunidade de investigar esses simbolismos. Mas a gente está numa reunião pública e é sempre bom a gente voltar a alguns conhecimentos que são introdutórios e que nos ajudam a refletir de uma forma mais consistente sobre como a doutrina espírita pode nos ajudar a compreender as passagens do Evangelho. Então, vamos observar 3 simbolismos que foram utilizados nessa passagem. O primeiro deles é Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que será Mamon? Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado com uma divindade. Então, na verdade, não é necessariamente um Deus. A palavra é de origem hebraica, que significa literalmente dinheiro. Como ser, como uma entidade, Mamon representa o terceiro pecado, a ganância, a avareza, também o devorador de almas e um dos 7 príncipes do inferno. Então, o simbolismo do Mamon como um convite à avareza. E aí a gente pensa no que se representa, o que significa avareza, esse desejo que nós temos de amealhar recursos e de reter esses recursos para nós. Durante muito tempo, na nossa história civilizatória, nós fizemos isso em termos materiais, porque nós não tínhamos a previsibilidade do dia que viria. Então, nós precisávamos reunir, guardar, estocar, porque no dia seguinte podia ser que nós não tivéssemos as mesmas possibilidades. Isso fez parte de um tempo da nossa história. Nós, quando tivemos a possibilidade de estocar, de criar recursos, nós não precisávamos mais ter essa atitude avarenta. Mas, infelizmente, nós preservamos ainda, muitas vezes, essa atitude. Então, esse é um simbolismo indicado nessa passagem. Um outro simbolismo é a própria ideia de adquirir a vida eterna. O que será que esse mancebo, esse jovem, quis dizer com isso, quando ele pede a Jesus? Qual é a fórmula para adquirir a vida eterna? Em algumas traduções, a passagem bíblica se refere à beatitude, que é uma outra palavra que não faz parte do nosso vocabulário tradicional. A gente não fala como está o seu caminho para a beatitude. Nós não usamos essa expressão. E o que ela quer dizer? O que quer dizer beatitude? Na linguagem filosófica, beatitude se refere ao estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Estado esse, que nós não conseguimos alcançar. Nós somos ansiosos, nós somos angustiados, nós queremos coisas, nós não nos satisfazemos, em geral, com os bens materiais que nós dispomos. A gente está sempre numa escala crescente de necessidades. Então, a beatitude tem essa satisfação e a plenitude somente alcançada pelo sábio. E, em termos religiosos, beatitude significa felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna. Daí porque a referência à vida eterna e não à vida passageira que é interrompida quando nós vivemos aqui na Terra. Por isso que ele faz essa referência à vida eterna. Então, eu vou ficar temporariamente com a ideia de beatitude com vocês, para qualificar melhor essa vida eterna, já que nós somos espíritos eternos. Mas aqui nessa passagem, essa satisfação e essa proximidade com a divindade, essa satisfação que nós adquirimos. Então, vamos entender essa passagem do mancebo buscando essa plena satisfação. E ainda há uma terceira simbologia nessa passagem que eu li, que é a simbologia do camelo passando por um fundo de uma agulha. O que
será essa ideia? Kardec tem uma nota no Evangelho segundo o Espiritismo que vai explicar que o camelo, na verdade, só pode ser compreendido como uma corda. Ele diz assim: essa arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que, em hebreu, a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É pelo menos mais natural, assim diz Kardec. Mas eu também já chegou aos meus ouvidos uma outra interpretação, que é a ideia de que a agulha seria uma daquelas passagens muito estreitas entre pedras que os camelos precisavam cruzar. E, claro, o camelo solitário, sem nenhuma mercadoria e sem ninguém sobre ele, poderia cruzar. Mas, em geral, os camelos eram meios de transporte. Então, com todo aquele arsenal de coisas que ele carregava, era muito difícil que ele conseguisse passar por dentro de uma agulha. E isso significa, então, uma comparação com a condição de sermos ricos e termos muita dificuldade de chegar a esse estado de beatitude pela distração que a riqueza material nos traz. Bom, isso foi o simbolismo. Agora vamos, então, ao conteúdo. Vamos pensar a respeito dessa ideia do jovem rico interpelar Jesus com relação à beatitude. A primeira coisa que Jesus sugere é a importância de observar os mandamentos. Com essa resposta, Jesus mostra àquele jovem que ele deveria seguir a lei, que ele deveria exercer uma disciplina, o respeito, que são valores, a obediência, que são valores por si só bastante dificultosos de serem exercidos na nossa vida cotidianamente. Porque não eram situações em que nós fazíamos uma vez e está feito. Tampa esse buraco aqui para mim. Vim cá, tampei o buraco, pronto, me livrei dessa tarefa. Não, não. É algo que eu tenho que fazer cotidianamente durante toda a minha vida. E isso já era, por si só, um desafio muito grande. No entanto, esse desafio tinha sido cumprido pelo jovem, né? O jovem respondeu que cumpria todos esses mandamentos. Então, Jesus ampliou um pouquinho a dificuldade. Já que você faz tudo isso que você diz que faz, vamos aumentar um pouco o grau de dificuldade, né? Vamos passar por um outro desafio. Então, esse desafio é muito... Não sei se vocês conhecem uma música espírita que a gente canta com o jovem, que é essa, o jovem rico. Jesus diz então para ele: vai, vende tudo o que tens e volta. Eu preciso ler porque eu só sei se eu canto. E não vou cantar para vocês porque gostaria muito que vocês tivessem essa impressão simpática, positiva ao meu respeito. E eu cantando não tem essa mesma possibilidade. Então, a mensagem diz assim: vá e vende tudo o que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar. E volta, pega a tua cruz e vem. Segue comigo assim, sem nada pedir, e terás tudo, enfim. Jesus, então, amplifica um pouquinho a dificuldade. O que a gente pode dizer dessa recomendação de Jesus? Vá, vende tudo que tens e volta. Pega a tua cruz e me segue. Será que Jesus quis literalmente dizer que nós devemos nos desfazer da riqueza material? Que todos nós devemos considerar que a riqueza material é algo que nos afasta, que nos prende e que nos impede de chegar próximo dele? Será que foi essa a mensagem que ele quis indicar? E aí, com essa dúvida,
que a gente pode ter, e muitos de nós, em várias épocas da humanidade, interpretou literalmente essa passagem, e muitos de nós, por exemplo, se refere a Francisco de Assis, o nosso querido Francisco de Assis, como um exemplo de quem viveu essa experiência e que nós devemos seguir a mesma postura que Francisco seguiu. Essa é muitas vezes uma interpretação que eu diria literal dessa passagem. Na verdade, o Evangelho nos explica. E aí, se é literal, valeria pensar, por que então nós somos tão diferentes? Por que a riqueza material faz parte da nossa convivência, como eu disse, a riqueza socialmente produzida e desigualmente distribuída, capturada, faz parte da nossa história. Por que é assim, então? Por que é desse modo que se dá a nossa história, o nosso processo civilizatório? No próprio Evangelho, há uma explicação muito clara a esse respeito, muito nítida, que diz assim: quando Jesus disse ao moço que o inquiria, que o perguntava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e me segue, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, aqui a gente tem uma diferença muito importante de nos desfazermos dos bens materiais como um jeito de chegar à beatitude e de não nos apegarmos, não nos prendermos, não realizarmos aquilo que Mamon representa, a avareza, a ideia de posse, de retenção, de propriedade desses bens materiais como uma forma de viver. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, sem problemas com os mandamentos, porque observava os mandamentos. E, no entanto, ele recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Aqui, então, a gente introduziu uma palavra diferente. Sacrifício. O que será o sacrifício? Qual o sacrifício que é exigido de uma pessoa com posses, de uma pessoa que detém os bens materiais em maior volume daqueles outros que são privados dos bens? Qual é o sentido que essa mensagem tem? Sacrifício, aqui vamos tentar olhar para essa palavra sacrifício diferentemente do que a gente tende a fazer, como uma coisa penosa, como um castigo. Vamos pensar o sacrifício associado à ideia de esforço. Nós temos uma tendência, sobretudo nos dias atuais, como eu disse, em que as riquezas são muito maiores do que há 50 anos atrás, nós temos a tendência a naturalizar o que nós temos, a julgar que tudo que ocorre conosco e favorece a nossa vida é natural, veio de mão beijada. E, na verdade, não veio. Muitos de nós, se não viveu, já ouviu a ideia de que, por exemplo, a água não chegava através de um cabo, de um tubo, e que uma torneirinha sendo mexida fazia com que a água caísse. Muitos de nós teve que fazer um transporte dessa água de um lugar para outro. E hoje não tem nada mais natural do que chegar em casa, abrir uma torneira e, magicamente, aquela água cristalina, já tratada, sem barro, sem bicho, sem pedrinhas, chegar até nós. Isso é natural. Não é, gente. Isso é parte dessa riqueza que nós conseguimos, ao longo de tempos, construir. Uma riqueza que foi construída coletivamente, mas ainda hoje é apropriada de forma desigual. Aqui mesmo no nosso país,
Aqui mesmo no nosso estado, ainda há pessoas que são desprovidas dessa riqueza, que eu diria uma riqueza elementar para a nossa vida. Como é que nós lidamos com essa riqueza, por exemplo, no nosso cotidiano? Valorizamos essa água que chega, cuidamos dela com responsabilidade, escovamos o dente e conversamos enquanto a água está descendo, porque essa água não vai acabar. Tem bastante, tem uma cisterna imensa no meu prédio, não tem que me preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso é quem mora na roça, ou quem mora em outros lugares que tem que furar poços. Aqui não, aqui tem bastante água. Essa é uma mentalidade que muitos de nós adota e que não está exatamente correta. Mas eu não gostaria de falar da água. A gente poderia, por exemplo, falar do alimento. Eu me lembro da minha mãe, por exemplo, dizendo que no Natal, um dos presentes que ela mais gostava de ganhar era uma maçã. Porque maçã era uma coisa muito incomum, muito espetacular. Ou você ganhava num dia especial, ou você ganhava quando estava doente. Quantas maçãs a gente encontra por aí? De todo tipo. A gente valoriza essa fruta tão bonita? Nem sempre. Então, não quero falar de alimento, não quero falar da água, não quero falar da luz, olha isso. Luz, essa luz que nos permite falar, ouvir, transmitir, ter acesso a qualquer parte do mundo. Eu quero falar de uma coisa mais trivial, mas que hoje faz parte da nossa vida de uma forma muito intensa. Alguns de nós não podem passar um dia sem utilizar essa riqueza. Qual seria, hein? Será que alguma das pessoas que está aqui é destituída de um aparelhinho chamado celular? Eu acho que não. E eu vou dizer para vocês que essa pergunta pode ser feita em vários lugares e a gente vai encontrar em todos os lugares que a gente passar uma resposta negativa, porque hoje as pessoas de alta renda e de baixa renda usam o celular e usam a forma de comunicação pela internet através do celular. Então, eu queria fazer uma leitura para vocês de uma crônica que eu li de um jornalista fazendo uma comparação dos tempos de juventude, de infância dele, com os tempos atuais. E olha, gente, quando eu falo de 50 anos, eu estou falando de um tempo encarnatório hoje. Estou falando de hoje. Porque se a gente contar a história da humanidade, dos percalços que nós já passamos, como homens, 50 anos não é nem um sopro, não dá nem tempo de soprar, é hoje. Mas vamos ver o que aconteceu nesses 50 anos. Ele diz assim: convido a vocês a fazer uma rápida retrospectiva, comparando o esforço que fizemos no passado em inúmeros aspectos da vida em sociedade. Calmamente sentado à frente do computador, o leitor bate seu papo com o filho, vendo sua imagem na tela do monitor. Pode ainda reparar se ele está mais gordo ou mais magro, trocar ideias sobre o tempo e outras coisas mais. O filho se despede, afinal, já é 1h da manhã na Alemanha. O leitor desliga para assistir o jornal. Ele está em Curitiba e são apenas 8 da noite. Aí está. Graças à tecnologia, não existem mais distâncias para se comunicar no século XXI. Nem sempre foi assim. O jovem de hoje, o jovem de 20 anos de hoje, não conheceu o drama que era falar ao telefone interurbano. Como eu tenho que dizer para vocês que eu já tenho idade para narrar isso para vocês. O que era uma ligação interurbana? Como exemplo, em 1960, eu não sou de 60, eu sou de 66, mas era um desafio. Vamos lá. Em 60, se alguém de Londrina quisesse telefonar para alguém de Curitiba, olha, nós estamos falando do mesmo estado, certo? Londrina é também Paraná, não é? Então, mesmo estado.
tinha de pedir a ligação para a telefonista 18 horas antes. Olha bem, tinha que pedir a ligação 18 horas antes. E só iria falar no dia seguinte, quando tudo dava certo. A correspondência por carta era um Deus nos acuda. Dependendo da distância, demorava meses para chegar. Essa outra parte eu também gostei muito. A comunicação em Curitiba, no final do século XIX, nos primórdios do XX, era feita através de meninos de recados, que a vizinhança usava para transmitir e receber notícia. A piazada, como eles chamam lá, corria de um lado para outro, levando e trazendo bilhetes, cartas e cartões a pé, de bonde ou até de bicicleta, quando possuía uma. Todo esse serviço era compensado com alguns tostões. Olha, não é simpático esse relato? Isso aqui, gente, fala de um tempo em que a riqueza, em que as possibilidades para todos eram muito mais restritas. E quando a gente fala de um serviço interurbano, vocês podem ter certeza de que quem tinha acesso a esse serviço eram claramente as pessoas ricas. Assim como a televisão. Muitas vezes a televisão era partilhada entre os vizinhos, não é? Era assistida em praça pública, porque as pessoas não tinham possibilidade de adquiri-la. Então, essa ideia de que os bens eram diferenciados e que a nossa condição de hoje é uma condição muito mais favorável em termos materiais, muitas vezes nos leva a pensar que isso, então, é natural, que nós não precisamos fazer esforço, porque nós já adquirimos vamos dizer, esse conforto, esse luxo, e ele faz parte da nossa vida. Se a gente quiser se concentrar no presente, não fazer esse esforço para trás, a gente pode ainda comparar o Brasil